cumprimentar o prefeito anfitrião, o prefeito Eduardo, conhecido como Dudu, né? Prefeito Zílio, presidente da Anzop, seu vice, saudar todos os prefeitos em nome deles, presidente da Câmara, Olavo, todos os vereadores, professor Mauro, da UPF, professor Genésio, da Universidade Federal de Santa Maria, cumprimentar todos os secretários dos prefeitos, a imprensa que está aqui, que tem trabalhado na divulgação do Hospital Público Regional. É extremamente importante isto. Queria convidar aqui o Plínio, vem cá, Plínio, que é o coordenador da Comissão Executiva de Implantação do Hospital Público Regional. O Plínio foi escolhido, né, já há algum tempo e vem coordenando também esse processo. Vamos lá. Esse hospital, ele começou a ser gestado, pensado, articulado há 5 anos atrás, a partir de um conjunto de lideranças que vai desde o movimento popular, movimento sindical, prefeitos, legislativos, movimento empresarial, movimento da educação, as universidades, enfim, envolveu um conjunto de atores que envolve essa macro-região aqui, Celeiro Norte. No máximo, os hospitais regionais têm que ficar sob a gestão do Estado ou dos municípios. Então, na ideia, a gente afastou essa ideia e construiu, então, a ideia de um hospital público regional, que pode ter a participação do conjunto dos prefeitos, como também do Estado, que a gente vai tratar isso daqui. A partir disso, a gente fez um conjunto de reuniões e no início, onde é que ficaria esse hospital? Aí surge a disponibilidade de Frederico e surge a disponibilidade de Palmeira das Missões, que são as duas cidades mais polos aqui dessa macro-região. Frederico colocando a disponibilidade, a estrutura do atual hospital existente, que é um hospital da prefeitura, cedido a uma associação filantrópica, portanto o patrimônio daquele hospital é da prefeitura de Frederico, e aqui em Palmeira a ideia era construir uma unidade nova. Várias reuniões, a última foi de 4 horas em Porto Alegre, na minha sala lá, para a gente construir o acordo entre as duas prefeituras. Se construiu esse acordo, que seria um projeto de hospital público regional único, que tivesse 2 unidades físicas, a unidade de Palmeira e a unidade de Frederico, aproveitando aquela capacidade já instalada do hospital lá do HDP, do Hospital Divina Providência. Este foi o acordo. Segundo acordo, este hospital, estas unidades, este projeto único com 2 unidades, tem um caráter, e é o caráter de ser um hospital público, 100% SUS, 24 horas porta aberta. Este é o HPR, e ele foi gestado e aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde, como pelo Ministério da Saúde, com este caráter: um hospital público que não tivesse restrição de acesso e que não tivesse cheque predatado para tu entrar lá, ou qualquer coisa que o valha. E assim ele foi concebido, e é assim que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado e o Governo do Estado vai fazer esse projeto com essas 2 unidades. Este também foi um acordo não só com as prefeituras, mas com o conjunto da sociedade desta região. Eu já citei o conjunto de atores. Esse é um segundo elemento extremamente importante. Terceiro elemento: mas quem vai fazer a gestão desse hospital? Porque eu quero dizer que eu nasci aqui na Grande Tucunduva, meus pais moram ali. Então eu conheço muito bem a realidade dos pequenos municípios
a dificuldade dos municípios têm em sustentar, né, um projeto sério da área da saúde. Eu hoje tenho a seguinte concepção: município, primeiro, o sistema de saúde que não tem fronteira. O cidadão não pergunta se ele vai ser atendido no município X ou Y, ele vai onde tem atendimento. E o SUS é mesmo sem fronteira, tem a regulação, mas ele é sem fronteira. O município hoje não consegue sustentar suas estruturas. Portanto, nós temos que começar a apostar em investimentos regionais na área da saúde. Como é um hospital deste porte? Certo? Qual é a ideia que a gente tratou com os prefeitos anteriores, que nós vamos retomar esse debate com vocês, não só com a ANZOP, mas conjunto de outras associações dos 72 municípios, já também decidido pelo governo do estado e também decidido pelo Ministério. A gestão desse hospital ficará com os prefeitos. A manutenção do hospital, o governo do estado vai bancar. O investimento em obras, o Ministério da Saúde. E manutenção e equipamentos, o governo do estado. Inclusive está no plurianual do governo do estado já. Certo? Aliás, o Tarso Genro, na quinta-feira passada, me puxou: escuta, quando é que eu vou lançar o edital da obra? Digo, olha, quando a Caixa Federal terminar a análise dos projetos, mas depois eu explico isso. Esse é o pacto. Mas como os prefeitos, vocês vão fazer essa gestão? Porque eu disse, um prefeito sozinho não consegue fazer a gestão nem das suas estruturas de saúde. Ou a gente aprende a se articular conjuntamente e montar estruturas regionais conjuntamente, que isso otimiza, racionaliza custos, né? Ou a gente vai ficar sempre pedindo dinheiro, e a saúde às vezes no meu município não tem a resolutividade que eu gostaria de ter, e mando as minhas ambulâncias não sei para onde e não sei para que distância, certo? Essa é a realidade hoje do conjunto dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, manutenção e equipamentos, governo do estado. Financiamento da obra da União. Esse é o desenho. Mas qual é o modelo de gestão das prefeituras? Na época nós fizemos uma discussão com os prefeitos, né, em 2 reuniões, nem todos participaram, e hoje tem 3 modelos. Primeiro, tem que ser uma estatal. Hoje tem um consórcio público de direito público, tem consórcio público de direito privado. A ideia é ser um consórcio público de direito privado que tem mais flexibilidade e agilidade. Ou uma empresa pública de direito privado, como é o Grupo Conceição, que eu administro, é uma empresa pública de direito privado. Ganhamos a imunidade tributária no Supremo, inclusive, agora na semana passada. Ou uma fundação estatal de direito privado. Cada Câmara aprova lá, autoriza a Prefeitura a participar ou do consórcio, ou da empresa pública, ou da fundação estatal. Ok? Há uma discussão que a gente começou na Casa Civil do Estado, que talvez o próprio Estado entre nessa empresa, nesse consórcio, e faça parte também da gestão. O que também dá mais garantia do ponto de vista da manutenção e etc. Esse é o desenho. Qual é a ideia? É que os prefeitos não colocam dinheiro nesse hospital, mas que os prefeitos assumem o compromisso de investir mais na sua rede de atenção primária lá no seu município. Porque não adianta eu ter um hospital de média e alta complexidade como esse vai ter, se eu não tenho uma estrutura de atenção primária, uma porta de entrada, que depois que sai do hospital eu continuo cuidando desta pessoa, deste paciente que às vezes precisa de cuidados extra-hospitalares. Então nós temos que montar, não um hospital que vai resolver todos os problemas de saúde, mas é um hospital que vai estar dentro de uma concepção de rede de atenção nos 72 municípios. E esse hospital de média e alta complexidade, com essas 2 unidades, ele tem a ideia de transformar a região mais autossuficiente nos seus serviços, onde os cidadãos não precisam sair a distâncias buscar, né, o seu atendimento.
Esse hospital público regional com 2 unidades, será um hospital de média e alta complexidade. Eu vou até ter hemodinâmica, cirurgia cardíaca, de traumato, de ortopedia, obstetrícia, de urologia, né? Vai ter 9 blocos cirúrgicos, vai ter todo o diagnóstico, ressonância magnética, tomografia, os exames todos que às vezes tu busca em outras regiões, tu vai ter nessas estruturas aqui, ok? Isso é importante a gente dizer. Não é um hospital de baixa complexidade, isso já tem demais aqui na região, né? Tem hospitais que tem cama e médico de vez em quando aqui na região, como em todo o estado e em todo o Brasil. São hospitais que não têm uma resolutividade suficiente lá no município. Aí vem a pergunta que eu já vou responder: mas daí vai fechar o meu hospitalzinho? Não, nós vamos ter que rediscutir o papel desses pequenos hospitais nessa rede macro-região dos 72 municípios. Em vez de, aqui tu vai ter cirurgias de grande porte no HPR. Em vez de o cara ficar 4 dias aqui no leito, ele pode ficar 1 e ficar 3 lá perto da sua família e recuperar lá naquele hospitalzinho, onde o médico e a enfermeira podem cuidar lá. Então ele vai ter um outro papel de retaguarda ao grande hospital de média e alta complexidade. Alguns hospitais nós queremos rediscutir para ser um centro de especialidade para a macro-região, ou não de especialidade. Por exemplo, centro de tratamento da drogadição, tema do crack, que avança mais que um supersônico, não na pessoa que consome, mas nas famílias, destrói as famílias. Talvez nós temos que rediscutir que esse pequeno hospital, que lá no município o prefeito enfia um monte de dinheiro, o estado mais um pouco e não tem resolutividade, é um buraco sem fundo. Talvez a gente tenha que rediscutir o papel de alguns hospitais para ser esse tipo de centro. Um centro do idoso na região, que possa tratar mais especificamente a questão do idoso, e assim por diante. Portanto, nós queremos, a partir do Hospital Público Regional, constituir uma rede de serviços onde a região seja mais autossuficiente possível, para não encaminhar as pessoas a buscar as altas tecnologias e etc., muito longe da sua moradia e do seu local de trabalho, que isso só causa sofrimento e despesa para as prefeituras. Essa é a ideia do Hospital Público Regional. Portanto, nós temos muito trabalho a ser feito. Qual é o estágio que está isso? Talvez a informação. Eu dei uma paradinha também aí uns 3 meses, porque eu estou terminando o meu mestrado na Universidade de Bolonha da Itália. Passei quase 2 meses lá, comendo massa, polenta e pizza, e nós precisamos retomar agora. Só vou voltar agora para defender a tese em março. Mas nós precisamos, viu, Plínio, prefeito, nós vamos ter um trabalho agora muito mais intenso, de articulação dessa entidade que vai congregar os prefeitos e talvez o próprio estado junto, certo? Qual é o papel que ela tem, desenhar o projeto. Esse hospital é por concurso público, ela vai ser o consórcio de direito privado, empresa ou fundação, que não tem muita diferença um dos outros. Eu sei que tem jurídico aqui, né? Acho que é o advogado que estava aqui. Eu também sou advogado e economista, né? Com formação na área da saúde. Meu mestrado é gestão em políticas de saúde, que é um pouco o formato. Só que como é um hospital público, o acesso ao cargo é evidente que é por concurso, e é evidente, portanto, que nós temos que fazer um plano de carreira, emprego e salário. E aqui que a porca torce o rabo, como diz na Grande Tucunduva. Por quê? Porque vocês, prefeitos, vão quebrar um paradigma no estado. Eu sou um cara que fui para Porto Alegre por causa do êxodo rural, certo? E as tecnologias e os recursos humanos se concentraram, né, prefeito Betinho, lá de Frederico? Tudo no Porto Alegre e região metropolitana.
E lá reclamam dos prefeitos do interior que mandam para lá. Mas nós, às vezes, políticos, eu já fui vereador em Tucunduva, grande político, vereador em Tucunduva, certo? O que acontece? As emendas parlamentares se concentram na Serra e na região metropolitana. Os grandes investimentos, pelo peso inclusive político que tem a Porto Alegre região, se concentram lá. Esse hospital vai quebrar um paradigma. É o primeiro hospital de média e alta complexidade, 100% SUS, porta aberta 24 horas, que vai desconcentrar tecnologia e recursos humanos para cá. Mas esse hospital já está projetado para ser campo de ensino e pesquisa, inclusive salas para as universidades usar dentro do hospital, para que o filho do agricultor que está fazendo medicina aqui não vá para Porto Alegre fazer universidade e residência médica e multiprofissional, adora a casa lá e não volta mais. Nós temos que desconcentrar não só a tecnologia e recursos humanos, mas o ensino, a pesquisa e etc. aqui. E esse hospital vai fazer isso, junto com as universidades. Já está projetado. Porque daí, prefeitos, o que vai acontecer? Vocês vão ter um médico trabalhando aqui e ele pode ter um segundo emprego na rede de atenção primária, que hoje vocês não conseguem contratar médico, porque estão tudo na região metropolitana. Esse hospital vai dar segurança para o médico estar lá no município, porque ele sabe que vai ter diagnóstico rápido, gratuito, autodiagnóstico nesse hospital. Esse hospital vai servir como base de todos os exames por 72 municípios. Vai ter, nós estamos projetando um hospital de rede online com o município. O cara vem e faz o exame, fez o exame, laudo do exame aqui, o médico lá da rede do município já recebe no computador o resultado do seu, e ele volta para lá e continua tratando o paciente. Esse é o hospital que nós estamos projetando. Por isso que nós vamos ter que pagar muito bem os profissionais, mas muito bem. Nós projetamos que 80% do custo deste hospital mês vai ser folha de pagamento, por causa que nós temos que disputar no mercado, pagar bem esses profissionais. E eu dizia que o aeroporto aqui de Palmeira, ele vai ter que ser reaberto permanente, porque eu tenho certeza que os profissionais vão vir fazer seus plantões de Porto Alegre aqui. Eu sei, eu tenho 1.300 médicos concursados no Grupo Hospitalar Conceição, são 8.600 funcionários, e alguns se dispõem a vir para cá, vão fazer concurso, etc. Portanto, 224 leitos, 180 de internação, 39 leitos de UTI, 5 berçários de cuidado intermediário. Esse hospital será SAMU regional também, 7 SAMU regional. Vai ter pronto-socorro, que nem tem em Porto Alegre, será um pronto-socorro. Vai ter urgência e emergência 24 horas. Portanto, os acidentes não precisam passar direto aqui para Passo Fundo. Primeiro, nós queremos que não dê acidente, mas quando acontecer, será aqui em Palmeiras, não mais lá para cima, certo? 130 milhões, os 40 milhões está na conta da prefeitura, que é a emenda da bancada, tem mais 8 milhões e meio da bancada para este ano, depois os deputados podem colocar isso, e o restante dos recursos, o Ministério da Saúde também vai bancar, ok? Está num processo lá da burocracia estatal, que muitas delas nós precisamos ter burocracia, mas às vezes é demais, mas faz parte da vida, nós precisamos melhorar, certo? Nós estimamos que agora no Carijo nós podíamos estar lançando o edital da obra aqui de Palmeiras, não foi de Palmeira. O prefeito Lourenço anterior me xingava muito quando eu falava Palmeiras. Ele diz que aqui ninguém torce pro Palmeiras, só tem torcedor do Inter aqui. Portanto, não foi possível, mas também não está longe. A Caixa Federal está analisando,
aqui o Silvestre, secretário do prefeito Dudu, que acompanha muito isso lá na Caixa Federal, junto com a gente, né? Está em análise, a Caixa já pediu algumas modificações, foi feita modificações, corta isso, corta aquilo e assim por diante, ok? Então nós devemos ainda nesse primeiro semestre lançar esse edital aqui. O governador tem cobrado muito da gente, que ele quer estar aqui no lançamento desse edital, se possível junto com o ministro, lançando esse edital de obra aqui. Como é que está o estágio em Frederico? Aqui o prefeito Betinho. A Secretaria de Estado, junto conosco, definiu o perfil que vai ficar naquele hospital. A ideia é não repetir serviços aonde está um outro. Tem um hospital aqui e complementarmente ter outras especialidades lá. Porque a ideia não é criar serviços em dois lugares que ficam ociosos e os prefeitos e o governo pagando a conta. A ideia é que seja complementar e a região seja mais autossuficiente possível em atender a sua população aqui nessa região. Então, foi decidido fazer um plano diretor daquele HDP. O prefeito deve estar assinando já nos próximos 10 dias, né, prefeito? Com uma profissional arquiteta da área hospitalar, que vai fazer o plano diretor daquele hospital, que vai apontar o montante de investimentos que precisa lá, de reformas, de ampliação, seja o que for, com o perfil de atender doenças crônicas lá, mas também com leitos de UTI, que hoje não tem. Por que doenças crônicas? Porque, se olhar a mesa aqui, inclusive eu, nós estamos já na metade da régua para frente. Idosos. E a estatística é de 3 idosos, 2 têm doenças crônicas. E precisam cuidados permanentes, inclusive intensivos de internação. Então nós precisamos criar na região leitos para tratar doenças crônicas, que não é só idoso, dá mais no idoso, né? O deputado Fontana é médico. Eu não sei bem falar essas coisas, eu já depois te vira. Então esse é o perfil. Bom, isso vai mudar a estrutura daquele hospital, seja do ponto de vista dos espaços físicos concebidos que precisam ser alterados, ou possíveis ampliação e contratação de novos profissionais, certo? Então, eu estava convidado para o jantar dos empresários hoje à tarde lá em Frederico, mas surgiu um imprevisto, não vou poder estar, mas prometi que em 10 dias a gente volta lá em Frederico para a gente assinar isso e começar os trabalhos efetivos. Este perfil do hospital foi decidido pela Secretaria de Estado de Saúde, olhando o que fica aqui e o que fica lá. Já falei do conjunto dos pequenos hospitais, qual é o papel, né? Portanto, queria ter muita tranquilidade aqui com os prefeitos, que ninguém vai sair fechando os hospitais que existem. Seria muita irresponsabilidade nossa. Agora nós queremos discutir esses hospitais para que eles assumam um novo papel dentro dessa rede que a gente falou anteriormente. E isso tem que ser discutido tradicionalmente. Porque eu sou de uma pequena cidade, a gente sabe, né? Padre médico ainda tem um status interessante lá no nosso município. E o prefeito fechar um hospital não se elege mais tão fácil. A gente sabe disso. Mas temos que ter também algumas atitudes corajosas. Ok? Então, esse é um pouco o estágio da arte hoje. Nós, a partir da metade de junho em diante, precisamos reunir todas as associações do prefeito, fazer essa discussão, né? Com toda a tranquilidade, com a presença da Secretaria de Estado, de qual será o papel de cada ente federado, que eu já tracei aqui. Isso não é eu que tracei, foi uma combinação, Ministério, Secretaria de Estado e as prefeituras, de que equipamentos o Estado banca, manutenção o Estado vai bancar, né? Os investimentos aqui a União vai bancar, e os prefeitos vão fazer gestão
através dessa entidade que eu falei com vocês, com o papel de investir na sua rede de atenção básica, ok? Isso tem que ser muita tranquilidade, porque eu sei quem paga a conta. Essa é a pergunta de vocês. Vou aderir ao Hospital Público Regional desde que eu saiba qual é a parte que me caiba, especialmente financeira. Então a gente traçou aqui que isso deixa vocês muito mais tranquilos, né? Finalizando, a nossa história tem sido de repassar muitas vezes os encargos, os custos para o município. Desta vez, esse projeto tem uma característica bastante diferente. Ela é uma responsabilidade conjunta, tripartite, na manutenção, cada um na sua esfera. No caso, vocês lá na atenção primária. Então, eu queria dizer isso para vocês. A pergunta quando a gente circula, mas cadê o hospital? Eu até brincava com o pessoal ontem de noite, Bongá, Santana, Jerônimo, que o dia que sair esse edital da construção, eu vou pegar 2 garrafas de vinho, vou sentar na praça lá, para dizer o seguinte: esta pergunta nunca mais eu vou responder, quando é que sai esse hospital? Certo? Mas é a etapa necessária. Por que essa etapa necessária? Porque é um convênio do Ministério que envolve a Prefeitura de Palmeira, que na época a gente até discutiu, talvez o dinheiro viesse pelo CGC da Universidade Pública Federal, né, Gerard? Mas aí tinha que ir lá no Conselho Universitário, em Santa Maria, para depois discutir o dinheiro, e isso era uma burocratização, para tirar essa ideia. Ah, mas vão repartir o ICMS? Não vai ter ICMS porque tem imunidade tributária, tá? Então ficam tranquilos que também essa briga a gente evitou. Porque cada um que vem investimento, a gente já aprendeu aqui na região, viu, deputados? Eu soube da história dos 50 anos de Frederico e de Palmeira, das disputas e etc. Acompanhei essa questão de ICMS, disso, daquilo, etc. Então ficam tranquilos que esse hospital não vai precisar pagar tributo, será imune, certo? Tem que ficar bem claro isso aí. Então, serão, o HPR dessas 2 unidades será desta entidade coletiva de 72 municípios, certo? Aliás, eu vou confessar aqui, viu, prefeito Dudu, prefeito Betinho, presidente Anzop, tem alguns municípios, prefeitos, inclusive da tua região ali, né, da nossa, né, porque a gente é ali da grande Tucunduva ali, que querem participar dessa entidade. Por quê? Porque tem grandes hospitais tipo Santa Rosa que eles têm dificuldade do morador de ele acessar aquele hospital, porque tem restrição de acesso. Ele prefere contribuir aqui, porque sabe que aqui é um hospital público, 24 horas aberto, que quando o paciente vem, estando lotado ou não estando lotado, vai ser atendido.